Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo e estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, com muita alegria aqui, ao vivo, estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que fica na cidade de Valinhos, na região de Campinas, Arquidiocese de Campinas. O Padre Guido Montinelli é o nosso comentarista oficial, está aqui ao meu lado, aguardando o meu boa noite para ele começar a dar os seus recadinhos. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com grande alegria e bela disponibilidade de poder colaborar para conhecer e amar cada vez mais as verdades da nossa fé. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Este provérbio é válido também quando nós nos relacionamos com Deus. Sobretudo, já diante do tema de hoje. Olha, faltam só poucas horas para terminar o mês de Nossa Senhora, né? E, portanto, todo mundo já está sabendo, vamos falar de Maria. Ela merece não só um destaque, mas a meditação diária como expressão da nossa fé e do nosso amor para com ela, porque é ela que nos leva a Jesus. No tema de hoje nós juntamos, então, né, um tema mariano, né, terminando o mês de Nossa Senhora, estamos no último dia do mês de maio, falando sobre Nossa Senhora e a área de estudo do Padre Guido, que é justamente as Sagradas Escrituras. Então vamos falar sobre Maria nas Sagradas Escrituras, como a gente entende e percebe os textos bíblicos que tratam sobre Nossa Senhora, pois alguns são explícitos, de maneira direta, falando sobre a Virgem Maria. Outros nem tanto. Outros a gente tem que entender um pouco o contexto para perceber também que se trata da Mãe de Deus. Então no programa de hoje esse é o tema Maria nas Sagradas Escrituras. Padre Guido, eu sempre costumo lembrar aqui, o senhor, na tua área de formação mesmo é a Bíblia, né? O senhor é um biblista, como a gente costuma chamar, pois o senhor estudou as Sagradas Escrituras. E Nossa Senhora, Padre Guido, está presente nas Sagradas Escrituras de maneira belíssima, né? E em alguns casos, como a gente vai explicar no programa de hoje, talvez assim tem que entender o contexto, porque está um pouco escondido. Mas logo de cara, Gênesis, Nossa Senhora está lá presente ou não, Padre Guido? Perfeito. Agora, gostaria de deixar bem claro o seguinte. Quando se fala de Maria, logo nós falamos de Maria no Novo Testamento, porque ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel, ela é a mãe de Jesus, etc. Mas o tema de hoje, Maria nas Sagradas Escrituras, vamos conhecer Maria presente já numa maneira virtual, mas direta, digamos assim, já nas primeiras páginas da Bíblia. E fizemos um estudo apropriado, colocando várias citações do Antigo Testamento, 46 livros, onde se fala também de Nossa Senhora. Você acaba de dizer Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? E no livro de Gênesis, bem na primeira página, no capítulo 3, no versículo 15, onde se fala do pecado de Adão e Eva, tem também a condenação que Deus dá ao demônio, dizendo, né, porém, inimizade entre ti e a mulher. Uma frase muito profunda. E a descendência da mulher será praticamente sempre o teu inimigo. O demônio recebe, falamos uma palavra muito forte assim, uma derrota total diante destas palavras de Deus, que já anuncia futuramente a presença de Maria, que irá pisar na cabeça dele. A gente consegue visualizar, no ponto de vista físico mesmo, assim, numa imagem, da devoção de Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Tem a ver com essa passagem já em Gênesis, né, Padre Guido? Perfeito. Quando no ano 1831 Nossa Senhora das Graças apareceu com aquela imagem belíssima, aliás, é a medalha de Nossa Senhora das Graças com as mãos abertas, mais comum no mundo inteiro. Ela aparece com os pés pisando na cabeça de uma cobra em cima de um globo, certo? E, naturalmente, representa exatamente a derrota final, né, da cobra, que representa o demônio. Portanto, Nossa Senhora que vai vencer definitivamente devido à sua vocação de ser a mãe do nosso Salvador, que vai resgatar a humanidade inteira. Então nós podemos dizer assim, Padre Guido, já de cara, Nossa Senhora está presente do Gênesis
ao Apocalipse. Do Né? primeiro até o último livro da Bíblia. E esta frase que acabamos de citar da parte de Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, etc., encontra a sua explicação lógica numa passagem de uma carta de São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e solta esta frase é no capítulo 4, no versículo 4. Ele diz o seguinte, São Paulo: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou aqui na terra o seu Filho através de Maria. Portanto, com a presença de Maria e do Filho de Deus que se encarna nela, eis que se realiza a vitória total do bem contra o mal e a derrota total, né, do demônio. Ô, Padre Guido, então é certo a gente pensar assim que essa passagem de Gênesis 3, capítulo 15, da inimizade, da descendência da mulher, etc., com Gálatas 4, Sim. é mais do que um paralelismo, vamos dizer assim, uma continuidade? É correto pensar assim? É uma continuidade lógica. É um paralelismo que fecha. Certo. Fecha perfeitamente. E são várias as passagens que nós encontramos escritas nas páginas do Antigo Testamento e que, através de uma lógica e também de uma verdadeira meditação e estudo e análise, nos leva a encontrar as mesmas expressões realizadas na vida de Maria no Novo Testamento. E já um destaque aí nessa passagem de Gênesis para a palavra mulher. A gente volta a conversar sobre isso na sequência, na nossa conversa aqui, mas lembrar, nesse momento, mulher. A gente volta nessa passagem. Padre Guido, uma outra passagem interessante é também do profeta Isaías. Antes do senhor contar para a gente que passagem é essa, explica um pouquinho para a gente, do ponto de vista do estudo bíblico, Isaías, será que foi apenas um autor? Há suposições de outras pessoas envolvidas nesse texto? É possível saber algo sobre isso? Sim, podemos dizer, em primeiro lugar, o volume das profecias com o nome de Isaías é o maior dos profetas, né? Certo. São 66 capítulos. Olha só. Agora, nós distinguimos um proto-Isaías, um deutero-Isaías e um terceiro Isaías. Isto é, 3 profetas que tinham o mesmo nome, praticamente, né? E que, pelo conteúdo, merecem ser estudados juntos. E, portanto, se encontram, né, os 3 profetas Isaías juntos na Bíblia e ocupam o espaço do maior dos profetas no livro exatamente profético. Não esqueçamos, né, que os livros da Bíblia estão catalogados em 3 dimensões: livros históricos, livros sapienciais ou didáticos e livros proféticos, né? Certo. E os livros proféticos estão divididos em 2 categorias. Os primeiros 6 são chamados de grandes profetas, grandes pelo fato que escreveram mais. Certo. São exatamente Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. E depois temos os 12 profetas chamados menores, porque escreveram menos, mas a importância dos profetas é a mesma. Então não é errado a gente pensar, a gente imaginar, ou a gente chegar à conclusão que provavelmente existiu mais do que um Isaías. Sim, exato. Podemos ter, não tem problema, não atrapalha o estudo bíblico, né? Agora, o que interessa a nós, Eric, né? Você citou muito bem o profeta Isaías, porque bem nos primeiros capítulos, exatamente no capítulo 7, no versículo 14, entre aspas, este livro foi escrito mais de 600 anos antes de Jesus, nós encontramos a famosa profecia: eis que a Virgem vai conceber. Então, sem atrapalhar a sua virgindade. E esta expressão do profeta Isaías se explica única e exclusivamente quando o Espírito Santo desce sobre Maria. Onde encontramos essa expressão? No Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, no versículo 35.
porque quando o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora e lhe explica o que vai acontecer nela, ela diz, olha, mas como é que vai acontecer se eu não conheço o homem? Na palavra conhecer em língua aramaica significa não ter relacionamento íntimo, isto é, Maria é pura, é casta, é virgem. E a resposta do arcanjo Gabriel foi imediata. Isso vai acontecer por obra do Divino Espírito Santo. E esta expressão do arcanjo Gabriel completa exatamente a expressão do profeta Isaías, anunciada 600 anos antes. Então, vamos lá, só retomando. Nós começamos a primeira parte da nossa conversa falando sobre Gênesis 3,15 e a correlação, né, ou aquilo que se completa na passagem de Gálatas, que Paulo escreveu, 4, versículo 4. Aí depois nós passamos para outras duas passagens que também se completam. Isaías 7,14. Qual é o conteúdo de Isaías 7,14? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado o Santo de Deus. E uma passagem de Lucas, que complementa e, vamos dizer assim, atesta Isaías. Exato. Né? O evangelista Lucas coloca na boca do arcanjo Gabriel a expressão que Maria será coberta pelo poder do Espírito Santo. Portanto, esta virgem que concebe e que permanece virgem se explica somente através da intervenção direta do Espírito Santo. Não esquecendo que a Igreja, no decorrer de 2000 anos de história, chegou até a definir como verdade de fé, como dogma de fé, se não vou errado, no ano 639, o dogma da virgindade de Maria, o famoso Concílio Romano. Na verdade, é o segundo dogma, né? Dos 4 dogmas marianos, o segundo, perdão, existe 4 dogmas marianos proclamados. Sim. O segundo diz respeito à virgindade perpétua de Maria antes, durante e após o parto. Após o parto de Jesus. E Maria não teve nenhum outro filho. Isaías 7 deixa um excelente embasamento bíblico para esse dogma. O dogma é a verdade de fé proclamada, que a igreja deixa mais claro uma coisa que pertence à revelação. Não é uma coisa nova que a igreja inventa. Ela apenas afirma que a revelação, é lógico pensar que a revelação, aquele dogma, aquela verdade de fé, merece crédito e ela proclama isso como verdade de fé, como fez com os 4 dogmas marianos e muitos outros dogmas relacionados à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E assim por diante. Inclusive, gostei da sua colocação, Eric, porque no mesmo profeta Isaías, aconselharia nossos amigos telespectadores, todo mundo tem na Bíblia, né? Leiam, por exemplo, o capítulo 52 e 53, quando ele já anuncia 600 anos antes de Jesus, o que Jesus irá sofrer. A paixão e a morte de Jesus. Já está escrito de uma maneira bem detalhada e pormenorizada no capítulo 52 e 53. Muito interessante isso, né, Padre Guido? Sim. É a nossa história de salvação, né? A história de salvação. Inclusive, Eric, né, a Bíblia Sagrada, devemos lê-la, digamos assim, com muita calma e estudando estes paralelismos, porque o Antigo Testamento anuncia o Novo e o Novo Testamento completa as afirmações do Antigo Testamento. Há um intercâmbio de valores e, digamos assim, de uma unidade do seu conteúdo. Uma unidade perfeita, né, Padre Guido? Uma unidade perfeita. Lembrando que a história da nossa salvação, aquilo que a gente conhece como história de salvação, aquilo que a igreja ensina como história de salvação, ela se encerra com a morte do último apóstolo. Né? Desculpa, a história de salvação, eu falei errado. A revelação divina que está contida na história de salvação se encerra com a morte do último apóstolo. A revelação de Deus, a revelação oficial, na qual nós admitimos, que a igreja admite e assim nos ensina, se encerra com a morte do último apóstolo. Agora, Padre Guido, ainda falando do Antigo Testamento, sim. Vamos começar a falar nesse bloco, se não der tempo a gente continua na sequência, que daqui a pouquinho esse bloco vai terminar. Existe um livro chamado Cântico dos Cânticos. Sim, exato. Conta um pouco para a gente o contexto desse livro. Olha, acabo de dizer que os livros da Bíblia estão catalogados em 3 dimensões. Livros históricos, livros didáticos ou sapienciais e livros proféticos. Os livros didáticos ou sapienciais são 7. Livro de Jó, Provérbios, Salmos, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Sabedoria Eclesiástico. Agora, o livro de Cântico dos
Cânticos, olha que nome bonito, é porque o autor, não sabemos quem foi que escreveu este livro, manifesta o seu amor para com Deus e para ter uma imagem mais concreta do amor, compara, digamos assim, com as palavras, como se fosse um amor de um homem com uma mulher no casamento. É uma leitura belíssima do amor, usando a expressão típica do casamento. E quando o homem descreve a beleza da sua esposa, usa no capítulo 4, versículo 7, pode conferir, do Cântico dos Cânticos, esta belíssima expressão, geralmente se usa em língua latina, tota pulcra esse et macula non est in te. Calma, vamos devagar aí, Padre Guido. É em latim, vamos devagar. Repete, por favor, como é que é a expressão? Em língua latina, tota pulcra es et macula non est in te. Que significa? Que significa, você é toda bonita e não há nenhum defeito na tua pessoa. Certo. Exato. A igreja usa esta expressão e aplica exatamente a Nossa Senhora. Inclusive, Eric, entrou como de costume na piedade cristã popular acrescentar umas palavrinhas a esta frase que é belíssima. Você é toda bonita e não tem nenhum defeito. Quando se fala você é toda bonita, a piedade popular acrescenta a palavra Maria. Certo. Você é toda bonita, Maria. E quando se fala de nenhuma mancha, nenhum defeito, né? Logo a piedade popular acrescenta original. Isto é, nenhum pecado original está presente em ti. A frase virou assim: tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Isto é, toda bonita é você, Maria, e não tem nenhum sinal da mancha do pecado original. Padre Guido, a gente vai para o intervalo, mas na volta eu vou pedir que o senhor repita, porque não é fácil a gente guardar e aprender latim assim tão fácil. O senhor estudou já bastante, a gente não. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o senhor repete esse conceito e a gente continua conversando sobre Nossa Senhora no Antigo e no Novo Testamento. Estamos de volta com o nosso programa Eclésia e o tema dessa noite estamos falando sobre Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos conversando sobre textos bíblicos que tratam diretamente da pessoa de Nossa Senhora e outros que a gente precisa entender o contexto, né? Vamos dizer assim, é diretamente também sobre Nossa Senhora, mas quando a gente tem o auxílio, por exemplo, de alguém que estudou Sagradas Escrituras de maneira mais profunda, a gente consegue perceber isso de maneira mais clara, que é o caso do Padre Guido, que é biblista, doutor em Bíblia. Aliás, o senhor fez doutorado em Bíblia onde mesmo, Padre Guido? Roma. Em qual universidade? Universidade Urbaniana, que é do Vaticano. Foi lá que o senhor foi aluno do nosso querido Papa Bento XVI, né? Exato, né? Muito legal, hein, Padre Guido? Bom, a gente vai voltar naquela questão do bloco anterior, só agradecer alguns telespectadores aqui. O Renato Melo, por exemplo, de Campinas, está fazendo aqui umas considerações interessantes. Entre outras coisas, só que um breve parênteses aqui, Padre Guido, ele lembra da importância da figura de Nossa Senhora na igreja primitiva e ele queria confirmar, esse tipo de devoção que nós temos a Nossa Senhora estava presente nessa igreja primitiva? Sim, inclusive temos um documento, em nome dessa pessoa? Renato Melo. Renato, obrigado pela sua colocação. Temos um documento gravado no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 14, onde está escrito que os apóstolos perseveravam na oração juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. E o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, não esqueçamos que, conforme a tradição, era também um ótimo pintor e parece que foi ele que conseguiu fazer um retrato ao vivo do rosto de Nossa Senhora. Padre Guido, vamos voltar lá. Sim. Cântico dos Cânticos, um livro que parece que o autor está lidando com a linguagem amor de esposa, de esposo, o que, aliás, não teria nenhum problema, ter uma declaração de amor entre homem e mulher, enfim, na Bíblia isso não teria nenhum problema, mas, porém, parece que se trata de uma linguagem figurada para comparar o amor de Deus com os homens. Exato, foi a maneira mais prática que este homem encontrou de manifestar o seu amor para com Deus. É possível também a gente falar que esse tipo de amor seria também de Cristo com a sua igreja? Sim, podemos usar a mesma linguagem, né? É bom que os senhores tenham um tempo hábil, claro, a Bíblia, gente, não falta nas nossas casas, mas digamos a verdade, Eric, dizem
é justamente que é o livro best-seller, isto é, mais vendido, mas temos que reconhecer que talvez é o livro menos lido. Né? Mas como seria importante se nós tivéssemos um tempo hábil diariamente para curtir algumas páginas da Bíblia. Esta parte dos livros sapienciais se diferencia porque está escrita em forma de poesia. Também neste livro do Cântico dos Cânticos, né, é o amor do esposo com a esposa. E de aí que nós encontramos uma frase que se destaca entre tantas sobre a beleza feminina desta esposa, que seria exatamente a imagem de um Deus que merece o louvor sem limites. Por isso o autor usa a expressão você, querida esposa, é tão bonita, é toda bela e não tem nenhuma mancha em você. E quando a gente pensa, então, nenhuma mancha, sem mácula, imaculada, então também a relação com Nossa Senhora não é tão difícil de pensar isso. Exato. A igreja usa, inclusive, até na história da piedade religiosa, foram criados muitos hinos com estas palavras, em língua latina. Tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Toda bonita é Maria e em você não tem nenhum efeito da mancha do pecado original. Como o senhor bem explicou, o texto original não traz o nome de Maria. Não. Mas a piedade popular acabou colocando Maria lá no meio. E a igreja aprova isso. Certo. Porque é uma maneira... Olha, este livro foi escrito centenas de anos antes de Jesus. Certo. E esta frase se destaca como uma verdadeira luz que nos orienta para imaginar exatamente Nossa Senhora. E não esqueçamos que um dia, e aconteceu já, exatamente no ano 1854, o Papa Pio IX, que hoje é beato, proclamou como verdade de fé a Imaculada Conceição de Maria. Tudo relacionado. Perfeito, na sintonia total. Os assuntos do... Já dedicamos um programa exclusivo sobre os 4 dogmas marianos. Está no nosso site, portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode acessar lá e achar a página do programa Eclésia, todos os nossos programas estão disponíveis. Agora, vira e mexe, quando a gente fala sobre Nossa Senhora, a gente acaba voltando aqui nos 4 dogmas marianos. E quando a gente passa um estudo bíblico sobre a presença de Nossa Senhora, percebeu que pelo menos 2 dos dogmas já apareceram aqui. Eu acho que vai aparecer mais até o final do programa. Padre Guido? Sim. Bom, só lembrando a passagem de Cânticos do Cânticos, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Vamos dar sequência aqui para a gente encerrar o assunto do Antigo Testamento, que é rico, mas eu queria que o senhor explicasse, pelo menos, dando destaque para 3 personagens, 3 mulheres do Antigo Testamento, e qual a relação dessas mulheres com a Nossa Senhora. O assunto é longo, mas vamos tentar resumir para explicar para os nossos amigos telespectadores. Sim. Vamos lá. Há também a presença de 3 mulheres, o nome delas é Abigail, Esther e Judite, que nos apresentam uma ideia de quem seria Nossa Senhora pelo trabalho que estas mulheres realizaram. Abigail está citada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 23 a 25. E aconteceu o seguinte, ela era casada com um tal de Nabal, que ofendeu o rei Davi. E o rei Davi quis logo acabar com ele. Foi naquele momento que Abigail carregou alguns burros, né, com produtos, com carne de animais, etc., né? E foi ao encontro do rei Davi, dizendo, pelo amor de Deus, não mate o meu esposo, ele pecou, ele ofendeu o Senhor, aceita esses donativos. E o rei Davi aceitou. Portanto, esta mulher obteve a clemência do rei Davi, uma imagem daquela que será um dia a tarefa de Nossa Senhora. Como medianeira, Padre Guido? Como medianeira das graças, e também ela que intercede para que Deus não nos castigue. Advogada dos cristãos, é um título de Nossa Senhora. Né? Exato, é ela que intervém para que Deus se acalme, usando uma palavra assim, nossa, tipicamente humana, né? Olha só, é a tarefa típica da verdadeira mamãe. Então, a figura de Abigail do Antigo Testamento, sim. Onde que a gente encontra mesmo essa passagem? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25,
versículo 23 a 25. Ele, oferecendo donativos, conseguiu a clemência do rei Davi. Então, essa figura de Abigail do Antigo Testamento, a gente pode traçar um paralelismo seguro com a presença medianeira, advogada dos cristãos, que Nossa Senhora exerce até hoje na igreja e na história de salvação. Perfeito, né? Certo. Depois temos também a figura de Esther, a rainha, olha, Certo. rainha Esther, né? Esposa do rei Assuero, e foi esta rainha que a um certo ponto ela quis dialogar de uma maneira íntima com o seu esposo e mostrando uma grande tristeza porque havia sido decretado a morte, digamos assim, e o fim da presença dos hebreus. Ela era daquela etnia. Certo. Portanto, ela conseguiu que o rei Assuero não colocasse em prática o planejamento que havia aprovado e acabou dando paz, criando situações de diálogo e prosperidade para o povo dos hebreus, ao qual ela pertencia. Aí que nós podemos entender mais uma figura de Nossa Senhora, rainha Já está claro. do céu e da terra, claro. e que intercede por nós que somos os pecadores. Aliás, o nosso telespectador aqui, o Igor Morvan, semana passada eu falei, Ei, Igor, faz tempo que você não mandava e-mail para a gente de participação, já está mandando de novo. Obrigado aqui pelas suas participações, que são bem legais, viu, Igor? Ele está lembrando aqui, justamente, da passagem de Esther, o livro de Esther, no capítulo 2, versículo 17, que ele destacou aqui para a gente, que diz o seguinte, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça em favor diante dele mais do que todas as mulheres, pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em seu lugar. Parece que está falando de Nossa Senhora. Exato, é preferida, escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do nosso Salvador, né? Portanto, muito bela esta imagem do livro de Esther. E temos também mais uma, Judite. Temos o livro de Judite, né? Estamos no tempo da deportação do povo da terra prometida para o exílio da Babilônia, um exílio que durou mais de 150 anos. Aconteceu que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e carregou toda aquela gente para aquele país tão longe. Um dos generais de Nabucodonosor chamava-se Holoferne. Este homem já havia decidido com o seu exército acabar com todo o povo que estava lá, povo proveniente de Jerusalém, entre os quais estava esta mulher que era belíssima, tinha uma estética extraordinária. E o general Holofernes começou a gostar de Judite. E uma noite, Judite preparou um jantar, né, bem requintado, etc., né, e tomou até um bom vinho, este Holofernes, né, e de repente dormiu. Ela mandou os soldados sair da tenda e quando ficou sozinha com Holofernes, pegou uma espada, ele cortou a cabeça e carregou a cabeça, né, para o seu povo, a cidade vizinha. E naquela mesma noite, quando descobriram tudo, o Holofernes estava já sem cabeça e o povo, o seu exército fugiu. Mais uma vez, um exemplo de como Deus sempre escolhe as pessoas mais fracas para confundir os poderosos e os fortes. Ah, interessante. É essa relação, então, de Judite. Sim, exato. Daquele que Deus escolhe dos mais fracos para confundir os poderosos. Exato. E aqui nós poderíamos pegar logo o primeiro capítulo de Lucas, quando Nossa Senhora, na frente do arcanjo Gabriel, dirá aquela famosa frase, eis aqui a serva, a escrava de Deus, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Bonito, hein, Portanto, até na história nós podemos notar, Eric, prezados amigos e telespectadores, que esta dinâmica de atividade divina se realiza também até nos nossos dias. Sempre Deus escolhe as pessoas até mais frágeis para realizar os seus grandes projetos. Legal, porque Esther e Judite, né, são personagens conhecidas, né? Abigail um pouco menos, né?
Abigail a gente encontra lá em Samuel. Samuel, sim. Primeiro Samuel? É primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 23 a 25. É bom lembrar que, às vezes, nós estamos com a Bíblia nas mãos, pode ser que os senhores não encontrem o livro de Judite, porque os nossos irmãos crentes e protestantes tiraram da Bíblia 7 livros, entre os quais o livro de Judite. Entendi. Portanto, se não encontra é porque a Bíblia não é católica, por este motivo. Se tem Judite, é católica. Sim. Eu trabalho com o Padre Guido aqui no programa Eclésia há pouco mais de 2 anos. Né? Eu já conheci o Padre Guido de um tempo antes, já trabalhamos nos bastidores aqui em outros programas aqui na casa, mas aqui, apresentando há pouco mais de 2 anos. E também na Jornada Mundial da Juventude do Brasil, né? Vocês lembram aqui da Jornada do Rio de Janeiro, nós começamos a fazer as transmissões e depois lá trabalhamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está assistindo o programa há pouco tempo, queria ressaltar aqui, vale a pena você entrar no nosso site rs21.com.br, pois dedicamos há muito tempo já um programa sobre as mulheres do Antigo Testamento. Lá foi um programa exclusivo sobre cada personagem mulher do Antigo Testamento. Está lá no nosso site, achou lá no nosso portal rs21.com.br, clica em programas, acha o programa Eclésia, clica em vídeos, pronto, todos os programas estão lá. Fizemos um programa sobre as mulheres do Antigo Testamento e um programa sobre as mulheres do Novo Testamento. Então, às vezes, a discussão começa aqui interessante, você quer se aprofundar, tem um programa já prontinho para você assistir lá no nosso site. Ô, Padre Guido, muita gente participando aqui conosco, eu vou ler alguns nomes aqui, agradecer nossos amigos telespectadores. Maria José Matias da Silva de Carpina, Pernambuco. Aliás, ela queria confirmar aqui qual é o versículo de Cântico dos Cânticos. Ô Maria, anota aí, ó, Cântico dos Cânticos, 4, capítulo 4, o versículo 7. É sobre esse versículo que nós conversamos no bloco anterior. Cânticos dos Cânticos 4, versículo 7, tá bom? Carmen Maria Lopes Alves, de Planalto, São Paulo. Quando houve a crucificação e morte de Jesus, ela pergunta, a Carmen Maria, a mãe dele estava lá, Nossa Senhora estava lá. Sim. E São José? São José chegou a ver a crucificação? Não temos nenhuma notícia a respeito do falecimento de José. Temos, porém, 2 pistas, digamos assim, que poderiam nos orientar. Por exemplo, São Lucas diz que na cidade de Jesus, lá em Nazaré, alguém se admirou pela eloquência de Jesus e fez este comentário. Mas este homem que está falando, não é ele o filho do carpinteiro? Isto é, o filho de José. Certo? Ao passo que Marcos, quando fala do mesmo episódio, coloca a pergunta um pouco diferente. Não é ele, é Jesus, o carpinteiro? Dá de entender que José já havia falecido. Não temos nenhum documento oficial a respeito do falecimento de José. A gente aceita como tradição por esses indícios. Sim, né? Que já havia falecido, né? Muito bem. Em resumo, eles estão tentando entender e perguntando aqui ao senhor por que os protestantes abandonaram o culto a Nossa Senhora, ou deixaram Nossa Senhora de lado mesmo. Sim. Se isso tem algum fundamento bíblico para isso, ou se é outro tipo de comportamento. Certo. A resposta que podemos dar para os nossos amigos telespectadores é a seguinte: a presença e a atuação de Maria na história da redenção é uma atuação ativa, não passiva. Me explico melhor. Os nossos irmãos protestantes dizem que Maria foi um instrumento nas mãos de Deus para que acontecesse a redenção com a chegada à encarnação de Jesus. Ao passo que nós defendemos, através da resposta que Maria deu ao arcanjo Gabriel, a sua colaboração ativa, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E graças a esta generosa resposta que Maria deu ao arcanjo Gabriel, ela ocupa o lugar de destaque, colaborando ativamente e não passivamente para a realização do grande mistério da redenção. Muito bem. Além dessa excelente resposta, em diversas ocasiões tratamos aqui desse assunto, especialmente no programa relacionado culto aos santos e a questão das imagens. Culto aos santos e a questão das imagens, a gente fez um programa com o padre Wander Maia, que também é nosso amigo colaborador, que sempre está aqui conosco no programa Eclésia. Isso também está lá no nosso site, vale a pena você assistir e aprofundar nesse tema também. Ô, Padre Guido, agora a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, o assunto que a gente vai entrar, que eu já estava dizendo no bloco anterior, sim, relacionado a São Luís Grignon de Montfort,
e também o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, a Maria Santíssima, na qual ele escreveu, que é um livro belíssimo, muito importante, profundo, para quem quer aprofundar, para quem quer mergulhar mesmo assim na devoção à Nossa Senhora, e que é um caminho seguro, né? Justamente traçar na nossa espiritualidade um caminho seguro, se Deus quiser, até todo mundo chegar no céu, pela intercessão de Nossa Senhora. Esse assunto aqui da próxima questão é exatamente a pergunta que a Luciana Freitas de Andrade, da cidade lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, ela fez exatamente essa pergunta que o senhor vai explicar agora, viu, Luciana? Então presta atenção que a sua pergunta será respondida. Padre Guido, São Luís Grignon de Montfort, ele lembra alguns conceitos relacionados à Nossa Senhora que têm relação com o Antigo Testamento? Sim, exato. Ele também se questiona aonde que está a presença, digamos, velada, oculta, aparentemente no Antigo Testamento, de Nossa Senhora. Ele dá 3 respostas que merecem ser muito bem explicado. Primeiro, ele chama de preparação moral. Por quê? Ele nota que no Antigo Testamento havia, e de verdade, páginas sujas, desculpem a expressão, sujas de pecados, de imoralidades, de violência, guerra, homicídios, e temos muitas páginas que falam deste ambiente moralmente pesado, um ambiente de pecado. Ele fala que a humanidade estava corrompida pelo pecado e, portanto, Deus, olha, são 3 respostas. A primeira, Deus escolhe uma linhagem de fé e santidade para que o seu filho possa nascer dentro da humanidade. Temos uma imagem, falamos em português, um ver, né? Ver, julgar e agir. Uma imagem suja, obscura do Novo Testamento devido ao pecado da humanidade. Certo. Segunda motivação para São Luís Maria Grignon de Montfort. Notamos, porém, várias figuras típicas de Nossa Senhora. Acabamos de falar daquelas mulheres, Abigail, Esther, Judite e tantas outras, certo. Sara, etc. Mostra uma linhagem figurada daquela que seria depois a imagem verdadeira, a fotografia autêntica de Nossa Senhora. É aquela expressão que São Luís chama de preparação tipológica. Exato, tá? Sim. Por isso, estes exemplos já nos orientam e nos fazem imaginar como seria a figura e a fotografia de Nossa Senhora. Certo. E depois ele fala, há também uma preparação chamada profética. Profética. Que faz ver como os profetas anunciam e o povo de Deus esperava. Isto é, os profetas dizem, olha, mesmo com tantas tribulações, mesmo com um ambiente não dos melhores, sujo de tantos pecados, olha que vai chegar a luz. Olha que existe uma luz no final do túnel. Não será sempre assim. Por isso, anuncia a chegada de uma luz que irá limpar a sujeira do Antigo Testamento. E esta luz exatamente é Maria. Ô, Padre Guido, essa preparação profética que São Luís Grignon de Montfort chama, podemos citar, por exemplo, aquela passagem que comentamos de Isaías 7? Sim, exato, 7:14. Certo. Quando ele diz, eis que vai uma virgem e irá dar à luz um filho que será chamado de Emmanuel, em língua hebraica, que significa Deus conosco. Então, resumindo, essas três classificações para entender um pouco mais, tanto do conteúdo que São Luís Grignon de Montfort quis passar nesse livro, que é, olha, do Antigo Testamento. Do conteúdo relacionado ao Antigo Testamento Nossa Senhora, preparando esses 3 conceitos. Uma preparação moral. Preparação moral, em resumo? É um mundo que estava cheio de pecados. E Deus não queria que a sua obra-prima fosse assim. Porque, tendo deixado o dom da liberdade, o homem abusou da liberdade e preferiu a escuridão. Certo. Por isso, uma visão negativa, pesada. Segundo ponto é a preparação tipológica. Mesmo nesta sujeira, temos alguns exemplos de mulheres com características. Que serão as características de Nossa Senhora? Intercessoras,
né, medianeira das graças, que consegue a clemência de Deus, né, como nós acabamos. Abigail, Esther e Judite são 3 desses exemplos. Exato. De preparação tipológica. Tá. E a última preparação profética, na voz dos profetas, é isso que eles dizem, que olha, vai chegar a luz no final do túnel, em termos modernos, né? Vai chegar esta mulher que acabará com a sujeira do Antigo Testamento e que vai fazer resplandecer o universo inteiro, a imagem de Nossa Senhora, que vai vir ao mundo sem a mancha do pecado cometido na origem da humanidade. Interessante, muito interessante. Bom, Padre Guido, é muito rico a gente estudar o Antigo Testamento relacionado a Nossa Senhora. Agora, no Novo Testamento, é rico, mas a coisa está mais clara, né? Porque já é ela mesma, Nossa Senhora, né? Deixamos bem claro que quando se fala de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, é nosso dever fazer este estudo, né, do Antigo Testamento, onde não aparece a pessoa de Nossa Senhora, mas aparece já uma luz, as figuras de Nossa Senhora. Maria intervém pessoalmente nas primeiras páginas do Evangelho de Lucas, né? E quando entra em cena, digamos assim, recebendo uma visita fora do comum, né? Pois é, o anjo, né? O arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel fez a anunciação a ela. Aliás, esse sim é interessante, Padre Guido, porque na prática, segundo o texto bíblico, a palavra sim não aparece. Não, não aparece. Em língua latina é fiat. Não tem nada a ver com o carro Fiat, né? Não é a marca de carro. Fiat, que se traduz em português, aconteça conforme a tua palavra. Faça-se, pode ser também? Faça-se, tá. Exato. É bom entender o jeito de conversar em língua hebraica. Não se responde geralmente com o sim e não, mas se repete o verbo, um pouquinho como o português. Certo. Você dormiu bem esta noite? Dormi. Nós não respondemos sim, preferimos repetir o verbo. Entendi. O mesmo estilo é já na língua hebraica e aramaica. Certo. Por isso, Nossa Senhora, quando ficou sabendo do projeto de Deus, e fez algumas perguntas para ter um maior esclarecimento, porque é bom saber que Maria já havia falado para o seu esposo, José, que seria a esposa dele, né? Ou seja, ela tinha dado um sim para José também. Exato, não foi fácil para Maria. Depois, em caso, você tem um tempinho, vamos explicar como a Bíblia, né, manifesta esta passagem bastante triste na vida de José, mas que depois se solucionou com uma visita que ele recebeu também do mesmo arcanjo Gabriel. E Maria, diante do arcanjo Gabriel, pronuncia exatamente essa aqui, a serva do Senhor. É belíssima, Érica, a expressão em língua latina, certo. Ecce ancilla Domini, eis a escrava do Senhor. E, portanto, acontece de mim conforme a tua palavra. Nesta adesão total de Maria ao projeto de Deus, inicia o capítulo da história da nossa redenção. Bonito isso, né, Padre Guido? Sobre essa história também do sim, tem uma coisa, talvez já inclusa ali na questão da anunciação, que às vezes pode passar desapercebido. Porque Nossa Senhora, imediatamente depois, ela saiu às pressas para visitar sua parenta, Isabel. Aliás, não é prima, né, Padre Guido? Não, o Evangelho de Lucas não fala que é prima. Usa a palavra parenta, né, e bota o pormenore, aliás, dois, que era idosa e estéril. Certo. Esta palavra merece ser destacada no estudo exegético da Bíblia, porque na época de Jesus, prezados amigos telespectadores, uma mulher casada e que descobria que era estéril, era o sinal, digamos assim, de um castigo de Deus. Era um pouquinho colocada de lado na sociedade, rejeitada pelo povo. Certo. E nós estamos diante de um caso de Isabel, idosa e estéril, mas que já está esperando um bebê e tem um pormenor, está no 6º mês de gravidez. Eu justamente queria completar. O anúncio que o
o arcanjo Gabriel fez a Nossa Senhora, também deixou claro que ela ficou sabendo dessa gravidez da sua parenta também de maneira sobrenatural. Sim. E como é que ela ia saber? Como é que ela ia sair às pressas? Aliás, mais de 160, 170 quilômetros, né, Padre Guido? Sim, da cidade de Nazaré, que está na região da Galileia, até a cidadezinha, uma aldeia chamada Ein Karin, perto de Jerusalém, são uns 170 quilômetros, né? E o evangelista Lucas, que coloca tantos pormenores no seu evangelho de 28 capítulos, coloca um advérbio interessante, em língua latina, festinans, em português, correndo. Maria correu da cidade de Nazaré, imaginamos em 3, 4 dias, era jovem, devia estar com 15, 16 anos. Certo. Porque era normal naquela época para as meninas judias casarem com esta idade e com 16, 17 anos ter já o primeiro filho. Maria não devia fazer nenhuma exceção. Às vezes aproveito, né, para dizer, na piedade nossa cristã religiosa, cometemos às vezes alguns erros. Por exemplo, quando se fala de José, preferimos os santinhos, até as estátuas dele, aparece bem carequinho, com cabelo branco, né? Tendo no colo o menino Jesus. Parece um vô com um neto, e não um pai com um filho. José, quando casou com Nossa Senhora, apesar dos amigos, devia estar com 18 anos, era a idade normal de qualquer homem na hora do casamento. Era jovem também. Era jovem. Agora, temos um evangelho apócrifo, que a igreja, porém, respeita, mas que não considera como divinamente inspirado, onde afirma que José, quando casou com Maria, era viúvo, pai de 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Mas é um evangelho apócrifo, que a igreja respeita, mas não considera como divinamente inspirado. Lembrando, hein, gente? Trata-se de um evangelho apócrifo. O Padre Guido não está afirmando isso. Não, não, absolutamente, né? Ô, Padre Guido, bom, depois tem todo aquele episódio que São José vai superar, né, na verdade, o que ele primeiro achou que fosse uma rejeição e até uma traição da Virgem Maria, também de maneira sobrenatural, pois o anjo vai aparecer a ele, tudo mais. Agora, depois desse episódio, Padre Guido, depois do sim, depois da visita a Isabel, tem uma passagem importantíssima sobre Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras que inaugura, vamos dizer assim, a vida pública de Jesus, né? Que é Maria nas bodas de Caná. Sim. Explica um pouco para a gente sobre isso. Exato. O Evangelho de São João, ed é só ele que fala deste episódio, no capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas não falam das bodas de Caná da Galileia. Caná é um lugarzinho a 11, 12 quilômetros de Nazaré. Até hoje tem uma bela igreja que lembra o episódio do primeiro grande chamado sinal de Jesus, quando transformou 600 litros de água em ótimo vinho. E este milagre foi, usamos essa palavra bem clara, causado por Nossa Senhora. Foi ela que percebeu o problema da falta do vinho e foi ela que disse a Jesus de fazer o milagre. E Jesus, minha gente, saibam todos que nunca disse não para a sua querida mamãe. Jesus foi muito obediente naquela hora e continua sendo obediente até hoje. É porque nós invocamos tantas graças através de Maria. Recorremos a ela, e ela que pede para Jesus. E Jesus, como realizou aquele belo milagre lá em Caná da Galileia, continua dizendo o seu sim para a sua querida mamãe. E outra aqui. Essa aqui é interessante, Padre Guido. Dionísio Francisco Gomes, Formoso, Minas Gerais. Bom, já vou emendar depois nessa resposta para a gente rapidamente passar nos 4 dogmas marianos. Não tem jeito, a gente tem que passar por eles. A pergunta do Dionísio é: onde está escrito na Bíblia que Nossa Senhora nunca teve outros filhos? O nome Dionísio Francisco. Dionísio, ok. Dionísio, nós temos a visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora
quando Nossa Senhora responde para o arcanjo Gabriel: como vai acontecer se eu não conheço homem? Esta palavra em língua hebraica não significa não conhecer que ela é casada com José, significa não ter um relacionamento íntimo. Maria é virgem. Maria é virgem. E a virgindade de Maria foi comprovada pelo magistério da Igreja através de uma dogma de fé. Foi exatamente no ano 639 o Concílio Romano que definiu que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Que passagem que o senhor citou de Lucas agora há pouco? É de Lucas, o primeiro capítulo, versículo 35, né? Bom, então, Dionísio, tem que ficar claro uma coisa que a gente sempre repete aqui no programa. A fé católica é baseada num tripé, não é somente nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, é uma parte desse tripé. Mas tem o Sagrado Magistério, que são os documentos oficiais que a Igreja fez durante esses 2000 anos, e também a tradição. E a gente tende também como tradição a tradição oral, aquilo que passou de boca em boca no começo da Igreja, antes ainda da Bíblia ser escrita como a gente conhece hoje. Porque o último livro da Bíblia foi escrito pelo ano 100. Ou seja, muitos anos se passaram da morte de Jesus até o último livro da Bíblia ser escrito. Se não tivesse essa tradição passada de boca em boca, a gente não teria o que a gente tem hoje como Bíblia e como a doutrina completa como um todo. A Igreja proclama uma verdade de fé que está contida na nossa história de salvação, que está contida na revelação divina, não é uma coisa nova. Ela tem um embasamento histórico, bíblico e também da tradição. Por exemplo, o padre acabou de dizer, para proclamar a virgindade perpétua de Maria, o senhor citou Lucas, mas também quero lembrar que a gente conversou aqui sobre Isaías. A passagem de Isaías. Exato, no capítulo 7, no versículo 14, quando Isaías diz: eis que a virgem vai conceber um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então é um embasamento bíblico para a gente entender isso. De maneira clara, não está escrito assim, essa passagem comprova que Nossa Senhora não teve outro filho. Mas tanto Isaías quanto Lucas dizendo que uma virgem concebeu, a Igreja deixa claro, elucidando, vamos dizer assim, trazendo luz para esse ponto da doutrina católica, proclamando um dogma. Dogma é verdade de fé. Tem 4 dogmas marianos. Virgindade perpétua é o segundo. Sim. Primeiro é Theotokos. Theotokos significa mãe de Deus, que também tem um embasamento bíblico. Sim, aí temos, inclusive, a citação belíssima. Logo após que terminou a visita do arcanjo Gabriel, está escrito no Evangelho de Lucas que Maria correu, foi às pressas, visitar esta sua parente Isabel, idosa, estéril, e que estava já no 6º mês de gravidez. Esta mulher, Isabel, acolhe Nossa Senhora com uma frase: o que é que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Quem é que tinha falado para Isabel que Maria era a mãe do meu Senhor? Somente uma inspiração do Divino Espírito Santo. Quer dizer, essas palavras de Isabel, né, que estão lá gravadas no Evangelho de Lucas, é um embasamento bíblico, uma das vias, vamos dizer assim, que a igreja, pistas que a Igreja chegou a proclamar essa verdade de fé. Maria, mãe de Deus. Mãe de Deus. E tem uma outra coisa, que a discussão é longa, a gente não vai entrar aqui agora, mas no começo da Igreja, havia uma discussão também sobre a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele era Deus. Né? Se ele era 100% homem, 100% Deus, se a natureza dele era só humana, só divina. Quando diz que Nossa Senhora é mãe de Deus, significa que Jesus é Deus. É para reformar, é para reafirmar a divindade do próprio Cristo. Então, esse título Nossa Senhora Mãe de Deus também, vamos dizer assim, não sei se eu forço a barra a dizer assim, mas também é um título talvez cristológico, que reforça a figura de Jesus Cristo. Sendo ela Mãe de Deus, é indivisível, ele sendo 100% homem, 100% Deus, reforça isso também, né, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos, né, que quando se diz de Nossa Senhora Mãe de Deus, significa que Nossa Senhora gerou, né, o Filho de Deus na natureza humana. Na pessoa de Jesus temos uma pessoa só que é divina em 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Maria gerou o Filho de Deus na natureza humana, mas sendo que Jesus é Deus,
Maria é chamada de Mãe de Deus. Acho que está claro aqui que o embasamento bíblico dá garantia para que a igreja proclame seus dogmas de fé. Para encerrar, os outros últimos 2 dogmas, da Imaculada Conceição de Maria e da Assunção, né, que Nossa Senhora subiu, foi conduzida de corpo e alma aos céus, tanto a Imaculada Conceição quanto a Assunção, acho que a consequência é lógica de uma passagem, né, Padre? Sempre do Evangelho de Lucas. O arcanjo Gabriel cumprimenta Nossa Senhora com aquela famosa palavra em língua aramaica, malachtabuto, português, cheia de graça. Maria é cumprimentada com o título de cheia de graça, que foi o ponto de partida para a igreja chegar a definir o dogma da Imaculada Conceição. Se ela é cheia de graça, ela foi concebida sem pecado. Exato, porque por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formaria mais tarde o corpo humano de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Sendo ela sem nenhum pecado, inclusive o pecado original, não caberia o salário da morte. Exato. Né? Chegamos ao quarto dogma. O quarto dogma da gloriosa Assunção de Maria para a glória do céu. Porque Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. Maria, que nunca pecou, não merecia experimentar a morte como nós. Por isso, ao término da sua caminhada aqui na Terra, ela foi elevada com o seu corpo já glorioso para a glória do céu. Sendo assim, a própria oração da Ave Maria também tem embasamento bíblico. Eu não sei como que alguém consegue separar a oração da Ave Maria da tradição bíblica. Padre Guido, de onde surgiu a Ave Maria? Ave Maria, olha, na primeira parte da oração da Ave Maria contém algumas palavras do arcanjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois temos as palavras de Santa Isabel, bendita sois vós entre as mulheres. Depois temos Santa Maria, inicialmente era a segunda parte, Santa Maria, rogai por nós pecadores. O concílio de Éfeso, sendo que proclamou a verdade de Maria, Mãe de Deus, acrescentou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Portanto, temos a fusão de várias expressões, uma mais bela, mais completa do que a outra, em homenagem a esta oração que se tornou famosa e que todos nós rezamos. Entre aspas, de anteontem, meus irmãos, na minha paróquia, Nossa Senhora das Graças de Bauru, rezamos 1000 Ave Maria com a participação do povo. Foi uma tarde maravilhosa, 4 ou 5 horas de frequência de pessoas que chegavam e que saíam. Muitos ficaram da primeira até a última Ave Maria. Muito bom, que é uma devoção belíssima. Bom, espero que a gente, nesse pequeno resumo, tenha passado sobre esse assunto riquíssimo, mas que eu vou deixar uma dica aqui. Além de você assistir nossos programas antigos, que estão lá no site, como eu sempre digo, que esse assunto está presente diretamente em vários programas, certamente em outra oportunidade a gente volta a falar disso, né? Porque é um tema rico e que vira e mexe a gente vai se esbarrar nesse tema em algum momento. Padre Guido, sobre a palavra mulher, né? Jesus usava essa palavra mulher para Nossa Senhora. Queria que o senhor explicasse sobre em que contexto isso acontecia e aquela passagem onde o próprio Jesus acabou... alguns protestantes vão dizer que Jesus deu uma bronca em Nossa Senhora, né? Como se chamasse... Nossa Senhora estava ali para conversar com ele, ele fala assim, não, mas a minha mãe é quem faz a vontade do nosso Pai. Explica esse contexto todo aí para a gente, Padre Guido. Em primeiro lugar, a linguagem assim, de mulher é bastante comum na língua hebraica, certo? Não é absolutamente uma expressão, digamos assim, de péssimo gosto, né? É uma maneira muito familiar, inclusive. E no sentido bíblico, meus irmãos, caso prático, nas bodas de Caná da Galileia, né? Quando Nosso Senhor disse, não está faltando vinho. Jesus respondeu, mas mulher, não chegou ainda a minha hora. Não estava absolutamente ofendendo Maria. Era uma linguagem comum naquela época. E tem, né? Olha só agora, voltando ao Antigo Testamento, tem um enlace, um nexo lógico com aquela mulher citada ainda no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, no capítulo 3, né? Eis que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Em Gênesis a palavra usada foi a mulher.
Sim. Nas bodas de Caná, a palavra foi usada mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Exato. Mas tem um outro momento aqui, Padre Guido, que eu estou lembrando aqui agora. Aos pés da cruz, quando estava São João e Nossa Senhora, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Filho, esse é a tua mãe. Né? Aí também temos esta linguagem de Jesus altamente afetiva, minha gente. Altamente afetiva, e que mostra claramente que aquela mulher citada já na primeira página da Bíblia, que graças à sua colaboração, à sua disponibilidade, à sua resposta totalmente positiva, colaborou para que se realizasse a redenção do mundo. Bom, essa afirmação de que quando Jesus chamava a mãe dele de mulher, seria uma conotação negativa, é ridículo. Não. Você imagina Jesus aos pés da cruz, morrendo, entregando a sua mãe para um dos seus amigos, que era São João, que estava ali perto, para que um cuidasse do outro e tivesse toda essa lógica mística da maternidade de Maria. Jesus ia ser mal educado com ele naquela hora da morte, mal educado com Jesus, com Maria. Não tem cabimento, não tem lógica uma coisa dessa. Olha que também na linguagem nossa, aqui no Brasil, uma mãe que chama o seu menino, ô filho, vem aqui, filho, não chama de José, Maria, chama de filho, filha. É uma maneira muito simples e muito altamente afetiva também. Né? Tem uma outra palavra mulher também em destaque, Padre Guido, que eu acho que não vai dar tempo da gente chegar aqui nela, porque o nosso tempo não vai ser permitido. Mas Apocalipse 12 surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida também. de sol, né? Ou seja, Na Maria, lua dos pés, Maria também. do Gênesis ao Apocalipse, né, Padre Guido? Sim, exato. Né? Portanto, é uma palavra bastante comum na linguagem bíblica e que significa exatamente a grande missão desta mulher por excelência escolhida por Deus, que é Nossa Senhora. Ô, Padre Guido, quando a gente vai chegando nos últimos minutos do programa, eu fico sempre aflito, que eu quero falar tanta coisa legal que ainda gostaria, nosso tempo não permite. Mas vamos rapidinho. Sim. O Catecismo da Igreja cita 7 dores e 7 alegrias de Nossa Senhora. Sim, sim. E esses ensinamentos do Catecismo também têm embasamento bíblico. O senhor conseguiria fazer uma rápida explicação para a gente disso? Sim, não é difícil, gente. As 7 dores de Nossa Senhora, que talvez são já bastante conhecidas. Né? Quando Maria recebeu aquela frase do velho Simeão, eis que uma espada traspassará o coração. Está citado no Evangelho de Mateus. Peraí, o senhor está começando a numerar 7 dores, é As isso? dores, sim. Tá, vamos lá. A primeira... E quando Nossa Senhora recebeu aquela frase, né? Eis que uma espada traspassará o teu coração, quando apresentou o menino Jesus. A segunda dor está citada também no Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, quando Nossa Senhora teve que fugir com o menino Jesus, porque estavam chegando os soldados do rei Herodes. Certo? A terceira dor de Maria, quando Jesus ficou lá em Jerusalém, e Maria e José por 3 dias o procuraram, né? Imagina como estava angustiada, até que o encontraram ensinando a doutrina lá no templo aos mestres da lei. Certo. As outras 4 dores dizem respeito ao processo e à morte de Jesus. Maria, que assistiu ao processo sumário contra Jesus e que resultou na condenação à morte. Certo. Maria, que assistiu à morte de Jesus, todos os evangelhos falam, né, com destaque o capítulo 19 de São João. Maria, que recebeu nos seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz, e Maria, que acompanhou aquele pequeno cortejo rumo ao túmulo de Jesus. Então essas são as 7 dores de Maria. Sim. Aliás, quando a gente pensa no Rosário, né? Os mistérios do Rosário estão presentes aí, inclusive. O senhor citou alguns deles. Algumas passagens. Agora, Vamos só relembrar aqui, rapidinho, Sim. dá tempo. Primeira dor de Maria. portanto, Maria, Simeão. quando Simeão disse, olhe que uma espada te traspassará o coração. Foi na ocasião da apresentação do menino Jesus ao templo. Depois, fuga no Egito é a segunda dor, chamada dor de Maria. Sim, né? porque teve que correr noite adentro com José para fugir ao ódio do rei Herodes, que mandou matar todos os meninos, homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles o menino Jesus. Depois o processo, aquele episódio do menino Jesus no templo. No templo, já com 12 anos de idade, Maria e José tiveram que procurá-lo por 3 dias. Depois, Jesus já adulto. Certo. O processo sumário contra Jesus, que resultou na condenação à morte, assistiu à morte de Jesus, é a 5ª dor. Certo. Recebeu nos seus braços, é a famosa pietà, né, o corpo de Jesus morto quando foi tirado da cruz,
e acompanhou aquele pequeno cortejo quando Jesus foi sepultado. Muito bem, essas são as 7 dores. E as 7 Sim. alegrias... O senhor falou de Pietá, um rápido parênteses aqui, nós vamos mostrar aqui no programa bastante coisa sobre a Polônia, mas também fizemos uma viagem à Itália, fazendo um programa sobre... Vamos mostrar aqui no nosso programa matéria sobre as 4 basílicas papais. Vamos mostrar, inclusive, a Pietá, que o senhor acabou de lembrar aí. Não perca nos nossos próximos programas Eclésia. Certo. E as 7 alegrias de Maria? O anúncio do arcanjo Gabriel, uma bela visita, né? Imagina como deve ter ficado muito contente. Certo. A visita que ela fez logo em seguida à sua parenta Isabel, falamos até agora, né? O nascimento de Jesus, a terceira grande alegria de Maria. Certo. A visita dos reis magos, a tradição fala de 3, mas foram alguns, diz o Evangelho de Mateus, e é somente o Evangelho de Mateus que fala desta visita dos magos. Depois, o reencontro com o menino Jesus, já com 12 anos, lá no templo, enquanto ensinava os doutores da lei. A gloriosa ressurreição de Jesus é a 6ª grande alegria de Nossa Senhora quando venceu a morte. E a 7ª? E a 7ª é a assunção dela, de Maria, para a glória do céu. Imagina, que alegria, né, Padre? São as 7 alegrias de Nossa Senhora. Bom, isso é conteúdo do Catecismo, claro, com embasamento bíblico. Ô, Padre Guido, nosso tempo está acabando, só agradecendo aqui rapidamente os nossos telespectadores que ainda mandaram aqui um recadinho pra gente. Domingos Costa Santana, a Ellen Castilho, de Joaquim Távora, no Paraná, gosta muito do programa. Uma telespectadora aqui também, não deixou o nome aqui, ela está dizendo que ela gosta muito do programa, ela agradece muito o Padre Guido e o Padre Vander Maia também, que sempre está aqui conosco, o Padre Vander Maia. E ela dá sugestão, quem sabe um dia a gente possa fazer coletâneas do programa em DVD, para quem não tem internet. Olha, fica a dica aí, viu, diretor? Ouve aí, ó. Quem sabe a gente não consegue levar essa ideia para frente. De gravar DVDs com coletâneas do programa, mas por enquanto está tudo lá na internet, pode verificar. E não vai dar tempo, o nosso telespectador José Heitor, para a gente falar um pouquinho sobre a Casa de Loreto, fica para a próxima. A Casa de Loreto sobre Nossa Senhora é um episódio bonito, mas fica para a próxima, porque agora, Padre Guido, dá tempo, o senhor nos dá a bênção para a gente encerrar. Vamos parabenizar o pequenino João Felipe Costantini, de 10 aninhos, provavelmente está de aniversário, né? Ok? Como também a Sueli, o seu Adalberto Gambolong, Dona Radili, de Criciúma, as irmãs concepcionistas franciscanas do Mosteiro de Piratininga, São Paulo, que estão sempre acompanhando o nosso programa, né? O casal Cristian e Carla de Passos, que são os pais do meu afilhado o Duarte, né? E depois também de Bauru, o doutor Carlos Carvalho e a esposa Cristina e as filhas Juliana e Luciana que estão acompanhando. Gostaria de chegar em todas as vossas casas com um abraço fraterno. Obrigado, gente. Termina daqui a pouquíssimas horas o mês de Nossa Senhora, mas tenhamos sempre dentro de nós a alegria de amá-la, sobretudo com a belíssima devoção da reza do terço todos os dias, assim como ela deseja. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, meu grande abraço, desejando muita paz, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.